Então, quantos anos tem, né? Precisa saber a idade, mas não precisa corrigir dizendo assim, olha, tá errado, não é assim que se fala, o correto é assim. Só fala o correto com ele, já tá ótimo. Às vezes a gente, quando a criança fala algumas palavras erradas, a gente vai conversar com ela, a gente fala errado como ela fala, né? E faz a mesma vozinha, o mesmo jeitinho de falar. Só não faz isso. Quando você for conversar com ele, fala a palavra correta, fala do jeito correto. Não precisa corrigir, apenas ser exemplo, ser referência. Agora, se já tiver 7, 8 anos e continua falando de uma maneira incorreta ou de uma maneira infantilizada, ou fazendo trocas, né, ou omissão de alguns sons, aí é legal levar para uma avaliação com fono. Oh, meu Deus, mães se preocupam com cada coisa, né? Não precisa se preocupar. Eu tenho 3 meninos, dos 3, 2 falavam a mesma coisa, um fala ainda, né? A mesma coisa. Normal, é fase, né? Tem uma fase que descobre que existe menino e menina, né? Depois tem a fase que o sexo oposto é inimigo. Então, aquela fase da competição, né? E é sempre meninos contra meninas. Aí depois vai chegar a fase que o sexo oposto fica interessante. São fases, é normal, não tem problema nenhum falar isso. Agora é óbvio, né, que a gente precisa dar bons exemplos, ser uma boa referência. Então, ter um casamento saudável, um casamento feliz, seu filho vai ver isso e vai querer também, é natural. Respondendo, não precisa se preocupar. Tenho aqui no Instagram, se não me engano tá no destaque, se não tiver eu vou colocar aqui para você. Educação financeira não tenho, eu falo um pouco sobre educação financeira, eu tenho uma aula sobre educação financeira dentro do meu curso Caminho do Meio. E sobre educação sexual eu tenho uma aula dentro do meu curso para pais de adolescentes. Então, tem essas 2 aulas, só que dentro dos cursos. Uma no curso de pais de adolescentes, a outra no curso Caminho do Meio. E sobre educação sexual, tem uma live aqui no Instagram também, sobre educação sexual. Então, vou ver se eu acho para colocar aqui para vocês, mas se não me engano já está nos destaques, ok? Mas dentro do curso tem completinho. E aí vai ter outros temas também, que é bem bacana. Os 2, né? Para pais de adolescentes são 3 aulas e o Caminho do Meio são 4 aulas. O Caminho do Meio eu falo sobre equilíbrio na educação de filhos. Sendo exemplo, conversando, explicando sobre isso, né? De acordo com a idade. E terceiro e mais importante, levando a experimentar, vivenciar valores. Então, você quer que seu filho não seja materialista, consumista, que ele não dê tanto valor assim para as coisas materiais. Então, como que a gente ensina isso? A gente não ensina isso colocando o foco no material. Olha, isso daqui é uma coisa material, não precisa dar tanto valor, dê valor a isso aqui. Não, a gente vai ensinar isso mostrando, levando ele a ter experiências com coisas que não são financeiramente grandes, mas são valiosas, são importantes e mais do que o material, inclusive. Então, leve ele a ter experiências com coisas simples e que são muito importantes, né? Leve ele a experimentar, porque assim ele vai entender. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Levar ele para fazer um piquenique com coisas que você tem na sua casa, então não comprou nada. Pegou uma toalha, abriu o armário, pegou coisas gostosas que você já tinha em casa, levou para fazer um piquenique, aí pode de repente fazer uma brincadeira de guerra de bexiga, põe água dentro da bexiga e aí faz a guerra da bexiga. Vocês podem fazer a festa das cores e levar spray de tinta de cabelo, fazer alguma coisa que seja divertida e que não seja necessariamente valiosa do ponto de vista financeiro, mas que seja valiosa do ponto de vista do prazer, da alegria, da comunhão, né? Então, quando a gente, ou dentro de casa mesmo, fazer uma tarde de jogos do tabuleiro, fazer um cineminha em casa, montar uma barraca na sala, então leva ele a experimentar coisas que tenham valores que para você são importantes. Então, depois que ele nasceu,
eu tive algumas perdas, né? Foi uma sucessão, assim, eu perdi minha avó, que era a única viva, né, que eu ainda tinha. Os outros 3 já haviam morrido, mas estou dizendo do nascimento do Benjamin para frente, né? Perdi minha avó, depois meu pai, e depois minha madrinha, e agora, recentemente, minha mãe. E eram pessoas importantes para mim. E para ele também, né? Teve bastante contato com eles todos, menos com a minha avó. Com os demais, ele teve bastante contato, principalmente com meu pai e com a minha mãe. Então, eu converso com ele falando a verdade, sem esse papo de virou estrelinha, sem mentir, inventar alguma história pela ausência, não, morreu. E o que é morrer? Morrer é assim, assim. Então, eu falo a verdade e a gente passa junto. E a gente passa junto pela dor. Então, assim, às vezes na tentativa de poupar o filho de uma dor, de uma tristeza, de uma confusão, de algo que vai ser complexo para a idade dele, de entender, a gente quer poupar de tudo isso, só que aí a gente acaba gerando uma situação pior, porque a criança não vai entender o que está acontecendo, e aí fica aquela dúvida que a cabecinha das crianças tem 10 mil dúvidas, né? E aí ela vai tentar achar essas respostas e vai criar uma confusão. Então, eu sempre prefiro falar a verdade, e se a gente tiver que passar por uma privação, ou por uma dor, ou por uma tristeza, ou por uma saudade, a gente vai passar juntos. Eu tô aqui para te ajudar e tô aqui para responder o que você tiver como dúvida, mas o que está acontecendo é assim, assim, assim. Não só para a morte, mas para qualquer outra situação que seja um problema, que seja qualquer situação que a gente vai ter que passar. Então, eu explico falando a verdade e me dispondo a ajudar. Crianças são naturalmente mais sensíveis, mais delicadas, mais frágeis, né? E que a gente chama de carinhoso, a criança é mais apegada, né? A criança precisa mais do toque físico do que o adulto. Não há problema nenhum nisso, seja menino, seja menina. A criança é mais sensível, é mais delicada do que o adulto, seja adulto homem, seja adulto mulher. A criança, seja criança menino ou menina, vai ser mais delicado, vai ser mais sensível. O que eu estava falando semana passada, teve uma pergunta parecida, né? Aí estava falando sobre a masculinidade. E a minha resposta para a pergunta da semana passada, que foi outra mãe, não foi você, era sobre como criar um menino que seja másculo no meio desse mundo que vê a masculinidade como algo tóxica, né? E eu estava respondendo que masculinidade não é tóxica, assim como a feminilidade também não é. Masculinidade e feminilidade são essências humanas e precisam ser permitidas, né? Então, assim, a gente não tem que ensinar um menino a ter masculinidade, isso vai ser natural, desde que a gente não impeça essa masculinidade de aflorar. A gente não seja contaminado por essa sociedade que acha tudo que é másculo ruim, tóxico, errado. Só você não sendo contaminado por isso e deixando o seu menino aflorar a masculinidade que vai ser natural dele, já tá ótimo, só não atrapalha. Só não atrapalha aquilo que Deus criou, que vai fluir naturalmente. O menino, a gente tem que dar liberdade dele ser menino, né? Dele querer subir em árvore, dele querer brincar de lutinha, né? Dele querer rolar na grama, pisar na lama, e se sujar, né? E ser mais agitado, e ser mais agressivo no sentido de ser mais forte, de ser mais agitado, né? Isso é bom. Então, assim, não é o judô que vai deixar o menino com jeito de menino, nem o balé que vai deixar a menina com jeito de menina, né? Mas é a gente dar liberdade para eles desabrocharem uma essência natural que eles já têm. Então, assim, se o menino ele tem essa essência de querer gostar de se sujar, de não ligar para se sujar, de gostar de brincar de lutinha, de carrinho, de querer desmontar os brinquedos dele e ver como é dentro e montar de novo e não sei o que, a gente tem que deixar, a gente tem que permitir isso, né? Ver essas características e passar isso para eles, essa mensagem para ele, de que ter essas características é algo bom, que não só é permitido, como é algo favorável, que vai favorecer ele, né? E às vezes a gente fica podando, querendo que o menino fique quietinho e bonitinho e não sei o que, e aí a gente atrapalha um processo que deveria ser natural. Tem duas situações aqui. A primeira é a seguinte:
Criança aprende por exemplo, prática, repetição. Lá na escola, a professora coloca na parede o alfabeto, as famílias silábicas, cola a tabuada na capa do caderno, na agenda, não sei o quê. Por quê? Porque fica mais bonito, porque é decorativo? Não, tem um porquê. Porque a criança precisa ver, ver. Ela não explica o conteúdo uma vez só. A professora não coloca lá na lousa como fazer continha de multiplicação. É assim, gente, que faz a continha de multiplicação. Tá aqui uma lista de continha para vocês fazerem para treinar. Aprendeu. Não. A gente vai ter que ensinar com palito de sorvete, a gente vai ter que ensinar desenhando, contando uma historinha, cantando uma musiquinha, explicando várias vezes na lousa, indo lá na carteira, explicando no caderno da criança 10.000 vezes. Porque é assim que a criança aprende. Então tem que repetir. Agora também não adianta repetir do mesmo jeito, né? Então, continuando no exemplo da escola, que vale aí para sua casa, para aquilo que você quer falar, solicitar, pedir para o teu filho dentro da tua casa. Só estou usando a escola como exemplo, mas é para você, mãe, que eu estou falando. A professora vai ensinar com um joguinho, a professora vai ensinar com uma musiquinha, a professora vai ensinar fazendo na lousa, a professora vai ensinar com uma lista de exercícios. Então, ela vai ensinar com um palito de sorvete, ela vai ensinar a mesma coisa. O conceito é como fazer a continha. Só que ela vai ensinar uma vez só? Não, ela vai ensinar 1000 vezes. Só que diferente, ela vai usar recursos diferentes cada uma das vezes para conseguir fixar aquele conteúdo, gerar aprendizagem, fixação de aprendizagem na cabecinha dos alunos dela. Em casa, a criança não aprende de um jeito diferente, ela aprende assim também. Então, em casa, muitas vezes, a gente também vai ter que ficar repetindo a mesma coisa, mas é porque a gente está gerando aprendizagem. Só que aí você tem que pensar o seguinte, se você ensinou de um jeito e o teu filho não aprendeu, continua fazendo do jeito errado, ensina de um jeito diferente. Não fala 1000 vezes a mesma coisa do mesmo jeito. Muda, fala, olha, eu vou fazer junto, eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma ferramenta diferente para ele fazer isso, eu vou dar um tempo diferente, que talvez ele esteja precisando de um tempo diferente para fazer isso que eu estou pedindo. Talvez ele não saiba fazer isso que eu estou pedindo, talvez ele não goste de fazer isso que eu estou pedindo porque é difícil para ele, é complexo, é complicado. Então, eu vou parar e ensinar de um outro jeito. Vou repetir? Tem que repetir. Para gerar aprendizagem em criança, tem que repetir. Mas eu vou fazer isso de um jeito diferente. Agora, o segundo ponto que tem aí nessa pergunta. O segundo ponto é o seguinte. Às vezes a gente condiciona o nosso filho a só fazer o que a gente está pedindo quando a gente chega na 1000ª vez. Ele já sabe que ele só precisa levantar e ir fazer o que eu estou pedindo quando eu aciono o modo louca. Ela ainda não está gritando, ela ainda não está xingando, ela ainda não está com o chinelo na mão, então ainda não preciso ir fazer. Eu só tenho que ir fazer quando ela vier neste modo. Então, assim, eu acostumei ele a só fazer dessa forma. Então, assim, se meu filho só faz o que eu estou pedindo, é uma coisa que ele já aprendeu, que ele já sabe, não está lá no primeiro ponto. Já superamos o primeiro ponto. Ele sabe, ele pode, ele consegue fazer. Então, ok. Então, vamos para o segundo ponto. Eu acostumei ele a fazer só quando chega na 1000ª vez. Então, eu tenho que desacostumar. Como? Para de falar 1000 vezes. Fala uma vez só.